Estimados irmãos da Congregação Concórdia, estimados visitantes, sejam de outras denominações ou luteranos de outras congregações, sejam bem, para nós é uma alegria tê-los aqui conosco. Estimados irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, e os dois confirmandos da noite, um momento especial, um dia especial na vida de vocês. Tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer esse dia. Ele será muito e muito especial. E esse momento especial, momento de reflexão da palavra de Deus, e esta palavra é tão especial que se o Espírito Santo não estiver conosco, nós não a compreenderemos, nós não creremos nela e nós não falaremos dela. De tão especial que é essa palavra. Então, se você consegue olhar para essa palavra e crer nela, louve ao Senhor por isso, porque há o Espírito Santo em você. E isso é muito especial. E o texto desta noite, pode parecer até estranho usar esse texto para essa ocasião tão especial, mas no final tenho certeza que vocês compreenderão. Oferta não é um tema fácil de se tratar. Quando o pastor fala de oferta, o pastor é interesseiro. Quando a diretoria precisa pedir que os membros ofertem, a diretoria passa a ser muitas vezes mal vista. Mas é um tema que a Escritura trata. E quando nós conseguimos olhar com o Espírito Santo, nós vamos compreender de forma correta esse assunto, e isso será muito tranquilo para nós podermos falar, né? Eu sei que há um meio muito legalista de tratar sobre esse assunto. O meio legalista é assim: se você der tanto de oferta, Deus vai te dar muito mais. Hoje mesmo escutei alguém falando, ele disse: se você der for generoso, Deus vai te dar 3 vezes mais. Então, existe uma promessa ali que Deus, de fato, Ele não está fazendo com todos. Isso é importante a gente observar. Mas é importante nós falarmos sobre esse assunto. Podemos falar sobre esse assunto sem problema algum, porque a Escritura trata dele, Deus fala dele. Então, é um assunto muito especial dentro da Escritura e que trata também do reino de Deus. Em nosso texto, Jesus e os discípulos estão diante do templo, mais precisamente diante da caixinha de oferta chamada gasofilácio, que era uma caixinha que ficava lá na entrada do templo, onde as pessoas, ao entrarem, depositavam ali as suas contribuições, as suas moedas, e moedas de alto valor, ou tinha, enfim, dinheiro de alto valor ali que estava rolando. E Jesus está observando as pessoas darem a sua oferta. E Jesus diz assim: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas. Diante disso, eu quero que nós pensemos e tentemos ver essa oferta, primeiro com a visão humana, e depois com a visão de Deus. Então vamos lá, do ponto de vista humano, primeiro, a oferta da viúva era desnecessária. Não precisava dar aquela oferta. A senhora não precisa ofertar, porque olha só, essas moedinhas que a senhora está jogando ali, eu penso, vamos lá, dizer que hoje fosse 10 centavos, 5 centavos, era pouco dinheiro.
E aí, quem sabe, na visão humana, nós diríamos: não faz isso, não precisa dar a sua oferta. A senhora é sozinha, precisa desse dinheiro, fica com elas. Lembro-me que em certa ocasião, alguém disse para minha sogra: a senhora não precisa mais ofertar. A senhora já é aposentada, então não tem mais necessidade disso. A resposta foi curta e direta: eu quero ofertar. Eu quero esse compromisso. Então ela nunca deixou de ofertar. Esse é o primeiro ponto, desnecessário. Segundo ponto, do ponto de vista humano, aquela oferta era sem valor. Sem valor. Diante daquela moedinha jogada ali, e outras muito de alto valor caindo dentro daquela caixa, eles olham e falam: olha, que valor insignificante, é melhor a senhora nem dar. A igreja não precisa dessas suas moedas, o reino de Deus não precisa dessas moedas. E aí alguém muitas vezes até pensa assim: só isso? A gente deixa a oferta livre, que cada um decida a sua oferta, e muitas vezes nós falamos: só isso? Veja, os outros estão dando um dinheiro enorme. Por que a senhora vem trazer isso aqui? Terceiro ponto, na visão humana, quem sabe as pessoas diriam para aquela viúva: olha, a senhora só quer se mostrar. A senhora só está querendo se mostrar. E por isso a senhora está querendo fazer isso. Nós, seres humanos, nós somos muito rápidos em julgar as pessoas. Nós somos muito rápidos. Nós nem conhecemos o todo, às vezes não conhecemos nem 20% da história e nós já saímos julgando, determinando o que cada um deveria fazer e como fazer. Esse é do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista de Jesus, o que Jesus, olhando para aquela viúva, dando a sua oferta, o que Jesus estava apontando? Primeiro lugar, a sua oferta era importante. A sua oferta era importante, não por causa do valor, mas por causa da sua decisão. Porque ela quis ofertar. Porque com aquela oferta, ela estava dando, de fato, a vida dela. O pouco, lembro que esses dias escutei uma música e o rapaz cantava assim: o pouco com Deus é muito, e o muito com Deus, o muito sem Deus é nada. E é de fato isso que está acontecendo aqui. O muito ou o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Segundo ponto de vista, segundo o que Jesus olha, aos olhos de Jesus, sua oferta era muito grande, muito grande. Por quê? Porque se nós pegássemos os termos em percentuais, aquele valor em percentuais, quem sabe aquela viúva estava ofertando 50, 60, 70 ou mais por cento daquilo que ela ganhou. Ela estava ofertando tudo que ela tinha. Ela estava ofertando, ela estava se consagrando ao Senhor. Junto com aquelas moedas na caixa estava caindo o seu coração, a sua vida, a sua alma. E isso é aqui que entra o ponto 3, que é de fato a oferta que glorificou ao Senhor. Por isso que ela foi tão importante para Jesus. Aquela oferta da viúva fez a diferença. A partir desse momento, eu quero que nós olhemos para o que está oculto ao texto.
O que está nos olhos, vocês podem pegar o texto em casa e ler, e vão compreender. Agora, o que está escondido no texto? O que os nossos olhos não estão conseguindo enxergar nesse texto? Para mim é ali que está a lição do texto. O que está oculto? Uma vida. Uma vida está oculta nesse texto. Envolve confiança. E a viúva não ofertou o que lhe sobrou, ela ofertou tudo o que possuía. Ela não foi no mercado primeiro e depois disse: ah, tá, eu tenho essas moedinhas sobrando aqui, eu vou pôr aqui vou dar de oferta. Mas ela estava com isso dizendo: é todo o meu sustento. Então isso envolve confiança. Envolve enxergar a salvação. É isso que está oculto em nosso texto. Ela enxergou a salvação e ela estava conseguindo ver isso, que Deus preparou a salvação para o seu povo. Envolve o ato de respirar para a honra e glória do Senhor. Envolve o ato de respirar para a honra e glória do Senhor. Envolve, e o que está oculto no texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que está oculto. Envolve colocar a própria vontade abaixo da vontade de Deus. Observem quantas coisas está oculto ao nosso texto e que nós, com os olhos simplesmente humanos, não vamos conseguir enxergar. Mas nós vamos ver algo muito mais profundo e que nos traz uma lição de vida, não só de oferta, uma lição de vida. É pelo que temos oculto em nossa vida que um cristão faz o que faz. O cristão faz o que faz não é pelo que ele enxerga. Não é porque o mundo enxerga. O cristão faz o que ele faz porque ele está enxergando o oculto. O que os outros não estão enxergando. O que o mundo não consegue enxergar. É por isso que o cristão faz o que ele faz. O que fez os profetas, os apóstolos, os discípulos, o que fez o seu avô, os seus pais darem a vida pelo Evangelho, não era somente por aquilo que o mundo enxerga, mas era por aquilo que o mundo não está enxergando. Olha, e para isso, para enxergar o que está oculto, por isso eu disse que nós precisamos do Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito, eu não estou conseguindo enxergar o que está oculto. E o que está oculto? Agora, para os cristãos, para os profetas, para os apóstolos, darem a vida, deixarem cortar a cabeça, serem decepados, tendo a sua parte do corpo pendurado pela cidade, o que fez eles deixarem fazer isso? Era porque eles ofertaram naquele momento o coração deles. O coração deles caiu na caixinha da moeda. O que eles ofertaram foi a mente deles. E aí o texto de Deuteronômio da semana passada: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. E era isso que eles estavam agora ofertando ao Senhor. Eles estavam ofertando a alma, a trazerem seu tempo,
seus dons, suas habilidades, sua família, trazer tudo que eles possuíam e ofertarem ao Senhor, no sentido de que tudo que eles queriam era a honra e glória do nome do Senhor. Isso levou eles a dizerem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi isso que aconteceu. Eu penso que é mais ou menos assim o nosso texto. O que vocês estão enxergando? O que vocês estão olhando? No olhar humano agora. O que vocês estão vendo aqui? Você seria capaz de morrer por isso aqui? Você seria capaz de dar a sua vida por isso aqui? Alguém ia dizer: não, isso não é nada, é só uma caixa. Depende do ângulo. Depende do ângulo. Vocês estão tendo uma visão, eu estou tendo outra visão. E eu digo para vocês de todo o meu coração, com a visão que eu estou tendo, eu morro por isso. E vocês vão dizer: mas que besteira é essa, morrer por uma caixa, sei lá se é de sapato, o que é? Vai morrer por uma caixa? No olhar de Jesus, pela minha visão, eu digo, eu oferto com generosidade pela minha visão daqui. Pela minha visão, eu dedico o meu tempo. Pela minha visão, eu consagro a minha família a isso. Pela minha visão, até mesmo estou disposto a dar a vida por isso aqui. O que você está enxergando aqui? Vocês podem me chamar de louco, dizer que está fora da casinha, mas quando os olhos de vocês se abrirem, e vocês vão poder enxergar o que eu enxergo, vocês vão me dar razão. Essa é a visão de vocês, mas a minha visão é essa. A intenção de Deus é que todos tenham essa visão. Deus quer que o povo, que o mundo conheça a Escritura pela visão dele, não pela visão humana. Se eu olho com a visão humana, isso aqui eu jogo no lixo, sem peso de consciência. Mas com a visão de Deus, com a visão do Espírito, eu consagro a minha vida, eu acredito. Pecador eu vou continuar sendo, mesmo que às vezes conheça, a gente continue pecando, mas a gente luta pelo olhar de Deus para mudar a vida. Olhem para Jesus. Com o olhar de Deus eu consigo olhar para Jesus não apenas como um ser humano, mas eu olho para Jesus como de fato Ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu consigo com o olhar, olhando através de Jesus, que as coisas desse mundo vão passar, que eu vou ser abençoado por Deus, eu vou trabalhar dia após dia, eu vou me consagrar, vou cuidar da minha família, eu vou amar minha família, eu vou cuidar dos meus irmãos, vou pregar o Evangelho, mas enquanto Deus me permitir fazer isso. Até mesmo a confissão de fé que esses jovens farão perante o altar do Senhor, na visão do mundo, não faz sentido.
Por que 2 jovens, semana passada mais 5, por que jovens chegam diante de um altar e dizem: Senhor, eu renuncio o diabo e suas obras? Que besteira isso aí! Senhor, eu prometo ser fiel a Ti. O mundo não entende essas coisas. E por isso eu quero dizer para vocês que vocês não se incomodem com a visão do mundo. Um mundo que se lasque. Um mundo que se dane com a visão deles. Porque se nós temos a visão dada por Deus, e essa é a visão correta, se eu consigo olhar para Jesus e ver nele o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e eu sei e eu creio que nele eu tenho vida, o mundo, que me importa saber o que o mundo pensa a meu respeito ou a seu respeito por nós estarmos dentro de uma igreja num sábado à noite? Por que as pessoas ofertam? Por que as pessoas cantam? Por que as pessoas oram? Se nós continuarmos com esta visão, nós não vamos compreender a oferta da viúva pobre, nós não vamos entender por que a igreja precisa de oferta, nós não vamos entender por que nossos pais deram a vida pelo Evangelho, por que nossos pais carregaram pedra nas costas e dias para fazer um templo, uma igreja. Para quê? Não faz sentido, a não ser que pague. Se me pagar, eu faço. Então o mundo não entende as coisas de Deus com essa visão. Mas o que Deus quer, irmãos, e esses jovens, a partir de hoje, Deus quer que vocês todos os dias tenham esta visão. Essa é a visão, que você tem que trabalhar com ela, que você tem que passear com ela, que você pode descansar com ela, que você pode ofertar com ela, que você pode dedicar os seus dons com ela, que você pode dedicar o seu tempo com essa visão. E tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Essa é a visão, irmãos. A correta visão que o Espírito Santo quer que você tenha a respeito das coisas do reino de Deus. A visão por aquilo que vale a pena nesta vida e que te leva para a eternidade, em plena alegria na presença do Senhor. Que todos os dias da sua vida você trabalhe, você viva, você esteja bem com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, que você procure a paz. Porque essa visão, ela faz isso com os filhos de Deus. Que Deus te guarde nesta visão